Neste momento, nós vamos iniciar a nossa santa reunião e transmito a todos a minha saudação com as bênçãos do nosso Deus, com as bênçãos do nosso Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa, e também com as preciosas bênçãos do Irmão Alto. Desejo que todos possam sempre ser muito abençoados por esses santos poderosos. E desejo boas-vindas a todos. Eu tenho a certeza que todos tiveram uma noite muito feliz, muito abençoada. E nessa manhã aqui estamos reunidos para mais uma vez buscar com Deus, com Jesus, com os nossos santos, a aprimoração do nosso espírito. É o que mais nós queremos, né? Queremos ser melhores em tudo, melhores mensageiros, melhores coristas, regentes, músicos, melhores diáconos, diaconisa, melhores membros, mais assíduos, né? Então viemos buscar. Sabemos que aqui é um pedaço do reino dos céus. E aqui estando o nosso Pai, Ele dá a nós essa oportunidade de relembrarmos parte da nossa doutrina, para que não venha cair em nosso esquecimento e nós possamos continuar sendo pessoas valorosas para o reino dos céus. Todos nós que temos nosso ministério e também os nossos membros, que sejam membros assíduos, carinhosos com as nossas reuniões, porque o nosso Deus quer muito abençoar a todos nós, através do nosso santo e dos anjos, mas nós precisamos buscar esse alimento que Ele tem para nos oferecer. Isso é muito gratificante. E aqueles também que estará aí nos próximos dias nos acompanhando pela internet, nós muito carinhosamente desejamos também que os santos dos céus, o nosso Deus, os abençoe ricamente aí no seu lar, com a sua família, que sejam muito abençoados, muito ajudados, e que também através desta mensagem, que daqui a pouco vamos meditar, possam também os alimentar na fé, e sejam pessoas que também, assim como, logicamente, toda a família apostólica, possa estar sempre buscando algo preciosos que o nosso Deus tem para nos conceder. E com essas palavras, eu peço a gentileza de todos que estão sentados para ficarem em pé. Todos em posição de oração, vamos buscar com o nosso Deus, com o reino dos céus, bênçãos preciosas para a nossa reunião. Santíssimo Deus, querido Pai, aqui está uma parte dos teus filhos e filhas reunidos. O Senhor está observando, porque para o Senhor não existe, por exemplo, esse teto. O seu olhar divino, Pai, está voltado para nós, temos esta fé, essa convicção. E o poder do Senhor é tão imenso, que somente o seu olhar divino já é o suficiente para que bênçãos incontáveis estejam recaindo sobre a nossa reunião. Glorificamos o teu divino Espírito Santo, exaltamos o nosso Jesus, o nosso Salvador. Também, graças damos à Virgem Maria Santíssima, Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por todas as dádivas que tem nos concedido. Abençoado o nosso dia a dia, pela boa semana que nos concedeste e pela oportunidade de aqui estarmos reunidos nesse final de semana para agradecer tudo o que nós recebemos no transcorrer da semana, e viemos buscar, sim,
Santa Rosa, mais aprimoramento espiritual. Porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar nessa semana que se inicia. Mas a senhora sabe, o irmão Aldo sabe. Por isso, desde já pedimos que nos conceda toda a proteção, todo o amparo. Abençoa a nossa reunião que se inicia. Aqui está, conforme eu já disse, essa parte da família apostólica. Vieram, sim, buscar mais sabedoria, mais entendimento com o reino dos céus. E também, Santa Rosa, aqueles que não puderam vir por motivo justo, às vezes pela idade ou por problema de saúde, que a senhora justifique as faltas dessas pessoas e os abençoe ricamente também, nosso Santo Consolador. E aqui temos certeza que está um número de anjos, de santos poderosos, que já vieram. Quando essa porta foi aberta, já eles adentraram, somando aos demais que trouxeram os teus filhos dos lares, aqui estão para participar conosco. E que Ele nos ajude, nos auxilia, todo o ministério, serviço de púlpito, o coral, a regência, os diáconos, diaconisa, tudo seja, possamos contar com a inspiração dos céus, para que realmente possamos, tudo que nós iremos realizar, possa chegar até o trono do Pai, como ato de glorificação e adoração ao reino dos céus. E assim, neste momento, Santa Avó, em nome da Senhora, eu declaro o início desta santa reunião. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte. Pois
Muito bom, bela apresentação do coral. E a seguir eu vou ler um boletim com a nossa mensagem. Ontem nós meditamos na primeira mensagem, a união constrói, a fofoca destrói. E hoje a mensagem segue: a responsabilidade dos regentes, músicos e coristas. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, na mensagem anterior relembramos a importância que os grupos musicais denominados coros e orquestras de gêneros possuem junto ao coral apostólico o apoio e as orientações da Santa Von Rosa e do Santo Irmão para a realização dos trabalhos. Neste boletim, com o objetivo de mantermos em ordem tudo o que herdamos dos nossos santos e continuarmos dando os bons frutos, vamos relembrar a responsabilidade dos regentes, músicos e coristas para com o coral apostólico. Algo imprescindível e que jamais deve ser esquecido ou deixado de lado. Alguns pontos importantes que nos foi ensinado, orientado e cobrado desde o início dessa obra e que hoje se faz necessário nos atentarmos e corrigirmos. Antes, precisamos entender um ponto muito importante para que todo o trabalho ou um grupo possa alcançar um objetivo almejado, seja ele qual for. É necessário que tenha regras específicas, responsabilidade e muita disciplina dos seus participantes. No nosso coral apostólico não é diferente, pois nele há regras importantíssimas, implantadas com orientações da Santa Von Rosa e do Santo Emualdo. Regras que devemos zelar com responsabilidade, colocando em prática com muito amor e humildade, pois o coral apostólico não é brincadeira, mas é de uma imensa responsabilidade, né? Então, colocando em prática com muito amor e humildade, pois o coral apostólico não é brincadeira ou algo sem valor. Muito ao contrário, é considerado um ministério importantíssimo para a obra de salvação desta igreja, motivo pelo qual a missionária Odete, por muitos anos, acompanhou presencialmente os ensaios do coral e muito ajudou na condução dos mesmos, cuidando para as regras fossem cumpridas, principalmente no quesito atraso, faltas sem justificativa e comportamentos dos seus membros. E era maravilhoso constatarmos um trabalho organizado. Um exemplo para a Irmandade Apostólica, graças ao empenho, dedicação e comprometimento dos seus regentes, músicos e coristas, e o resultado foi maravilhoso. Maravilhoso também relembrarmos de quando participamos do trabalho do coral pela primeira vez, onde nosso coração se encheu de alegria, de tão gratificante. Momento em que prometemos servir a este coral com amor e dedicação, tanto nos ensaios como nas reuniões da nossa igreja. Porém, hoje percebemos através das atitudes de alguns regentes, músicos e coristas, que aquela alegria em servir está se esvaindo, pois estão deixando de se levar pelo desânimo e participando dos trabalhos simplesmente por obrigação ou lazer, e não mais com amor e dedicação para com Deus, como noutrora. E a situação se torna ainda mais grave e preocupante quando tomamos conhecimento de que esses ainda incentivam outros irmãos, até os jovens, a também agir da mesma forma. Há regentes, músicos e coristas que praticam o desânimo, deixando de cumprir com seus ministérios e se ausentando dos ensaios, às vezes por dias e até semanas, sem ao menos ter a humildade de justificar junto ao regente titular. E quando aparece, ainda exige participar daquele dia, regendo, tocando ou cantando solos, como que estivesse ali por obrigação ou fazendo um favor, apenas para emprestar os seus talentos. Uma grande falta de consideração para com os nossos santos, com o trabalho do coral para com seus irmãos, companheiros do ministério.
Também aqueles que praticam o lazer dentro de um trabalho sério, que é o coral, levando tudo na brincadeira, desde o momento do ensaio, quando chega, e sai na hora que bem entende, até no momento das reuniões, quando não respeita o ambiente sagrado e a visita dos santos e anjos, dando um mau exemplo, usando celulares e redes sociais, saindo dos seus lugares pré-determinados na orquestra ou coral, e ainda se assentar com os parentes e amigos, ainda ficam em grupo nos corredores anexos da igreja, para conversar assuntos que nada tem a ver com o propósito de uma reunião, de uma santa reunião. Desrespeitando Deus e seus santos, ou o pastor que está no púlpito ministrando a reunião, os seus irmãos que continuam cumprindo fielmente o seu ministério, bem como a irmandade, que muitas vezes não consegue prestar atenção e se alimentar da mensagem apostólica que vieram buscar com tanto amor. Há uma nota importante. Prezados e amados irmãos regentes de música e coristas, sabemos que a grande maioria cumpre seu ministério com amor. Então o conselho não está generalizando, né? Prezados irmãos regentes, músicos, sabemos que a grande maioria cumpre seu ministério com amor, dedicação, esforço e muita boa vontade. Mas nossa missão é alertá-los e não deixar influenciar por comportamentos estranhos à nossa igreja. E para aqueles que precisam dessa mensagem, aconselhamos a refletirem no seu ministério, em suas atitudes e na sua responsabilidade. Desejamos que renovem o seu compromisso para com Deus e os seus santos, em especial ao nosso santo irmão Aldo, que incentivou os seus e deu presencialmente a oportunidade para muitos exercer esse sagrado ministério de levar a música cantada ou tocada a muitos corações sedentos da paz, conforto e alegria. Ministério este que é muito mais espiritual do que material, pois foi Deus quem te deu os seus dons, suas inspirações e as virtudes para falar em seu santo nome. Analise a sua conduta e a sua intenção. Peçam ânimo, amor, comprometimento e responsabilidade. A Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, e jamais esquece de que todos nós estamos juntos, em primeiro lugar, fazendo de melhor por esses santos, que estão nos céus, pois merecem toda a honra, a glória e o nosso louvor. Amém. Então, creio que todos prestaram atenção na leitura, né? Se aqui, essa mensagem, né, digamos, não é que não deixe de ser importante. Ah, mas pastor, aqui não está acontecendo nada disso. Olha que lindo, que maravilha. Parabéns, então. Maravilha. Muito bom. Mas é um alerta. Por que então pregar? Porque é um alerta para todos nós, para que não venha acontecer. E se tiver algum lugar que esteja acontecendo, que as pessoas se corrijam. Reflitam na sua responsabilidade. O que é ser um corista? O que é ser um regente, um músico na Igreja Apostólica? Eu posso denominar essa mensagem assim, ó. No coração dos filhos de Deus não pode existir o desânimo, a timidez, principalmente no ministério, seja ele qual for. Não pode. Mas precisamos ter bom ânimo. E conforme está no boletim, queridos irmãos e irmãs, não vir cantar no coro por um hábito. Não. Ou por obrigação. Mas exercendo a sua responsabilidade. Não, eu prometi ao irmão Aldo, da Santa Avó, que enquanto eu tiver condições, boa saúde, eu estarei cantando para o reino dos céus, ajudando a avó e o irmão Aldo a salvar almas. Então, da minha parte, eu vou sempre, olha, a hora do ensaio, o horário do ensaio é tal hora, então
Eu tenho que ir. Eu preciso ir. Tudo bem, eu tenho lá o regente, a irmã regente, tudo bem, tem que ter respeito para as pessoas que dirigem o coral. É uma grande responsabilidade de um regente. Entendeu? Mas todos nós temos nosso comprometimento com o reino dos céus. Imagine, eu estou escalado numa congregação e eu vou inventar uma situação para não ir viajar. Eu posso justificar perante a quem me escala, mas perante a avó Romualdo, se eu for indiferente ou estiver inventando a situação, eu não sou justificado, não. Não sou justificado. Então, o ministério é dessa forma. O coral, ele, logicamente, é um conjunto coral. Então, é formado de várias ideias de talento, pessoas talentosas, pessoas que têm talento para cantarem, apresentarem, para reger. Isso é talento que vocês têm. É talento. E sabe quem deu? Foi o Pai. Porque, irmãos, fazemos uma pequena reflexão. Quando no ventre da mamãe é gerado a criancinha, quem dá o Espírito para aquela criancinha é o Espírito Santo do Pai. E dá as virtudes, os dons para aquela criancinha lá no ventre da mamãe. E depois, quando chega o momento oportuno, certo, fica fácil, então, de ter o aprendizado, porque já tem um dom. Eu me lembro que em cima desta colocação, o santo Irmoaldo ainda fez uma explicação. Ele estava referindo sobre ao santo batismo. Ele concluiu dizendo assim: todos nascem com esse dom, com essas virtudes, mas quando recebe o batismo por imersão nas águas, ele disse, quando a pessoa faz o voto, é emergido nas águas e declara a sua fé definitivamente para com o reino dos céus, ele diz, esses dons são realçados, são aumentados. Olha que bom! Esses dons ainda se tornam maiores, para que sejam ainda mais valorosos para a obra do Consolador e do profeta Irmoaldo. Aí ele acrescentou até assim, eu me lembro muito bem, creio que a igreja lembra também, ele disse sim, a pessoa, aí no caso é geral, todos que se batizaram e se mantiverem fiel ao voto que fizeram, o Irmoaldo falou, a própria pessoa ele consegue ter uma consistência das virtudes divinas. Essas virtudes preciosas do nosso Deus, a própria pessoa consegue ter, para vencer as lutas, a dificuldade. O Irmoaldo ainda sinalizou dizendo, o inimigo das almas não pode nem chegar perto de uma pessoa que é fiel, apostólico. Olha que bom, que garantia que temos. Então, irmãos, esse dom, ele é, conforme eu disse, e não é somente, as pessoas têm os dons para diversas situações, como servir na igreja e como também ser útil na sociedade, no seu trabalho. Não vê os irmãos, nós observamos pessoas que têm, várias funções, um é médico, outro é enfermeira, outro é engenheiro, outro, então, porque foram dons que receberam do nosso Deus para poder também ser útil na sociedade, assim como tem muitos irmãos da igreja, logicamente, que é muito importante lá onde trabalham,
no setor onde que exerce as suas profissões. Mas então precisamos, irmão, todos nós que temos nosso ministério, igual nós ainda comentamos ontem, refletimos ontem, precisamos procurar ser merecedor para que nós possamos, tudo que nós venhamos fazer, seja na pregação, seja como coristas, diáconos, diaconisas, como regentes, músicos, possamos realmente, o nosso trabalho possa chegar até o reino dos céus, como ato de gratidão e de glorificação a Deus Trino e a todo o exército de santos e de anjos do reino dos céus. Então, é preciso que haja esse ânimo, essa coragem, essa fidelidade, esse comprometimento. Tudo é questão de conversar. O corista atrasou um pouco para vir no ensaio. Chega e fala com o regente, no caso aqui a irmã regente, fala, seja sincero. Olha, eu estava um pouco cansado, eu dormi um pouquinho mais. Acabei perdendo o horário. Ela vai entender. Vai. Mas seja sincero. Naquilo que vai falar, porque teve que ficar ausente. Seja sincero. Porque agrada a Santa Avó, agrada o irmão Aldo. Você sendo uma pessoa sincera, o trabalho só tem a progredir. Só tem a progredir. Imagine, vai começar o ensaio, os anjos do céu já estão aqui esperando para abençoar o trabalho, agora alguém vem com má vontade, desanimado, desatento, entendeu? Eu estou dizendo aqui no bom sentido, estou dizendo em todo o ministério. Entendeu? Mas é assim, então quer dizer, chegam com alegria no coração. Hoje eu vou cantar, preparar hinos para a reunião da minha igreja. Vai ser lindo. Eu tenho certeza, vai ser maravilhoso. Entendeu? Hoje quem vai fazer solo? Fulano de tal, que bom. Na hora que a pessoa vai fazer, em pensamento, irmão Aldo, abençoa, inspira ela, inspira ele que vai fazer o solo, passa que possa cantar bem na reunião, inspira, dê inspiração. Os que tocam instrumento da mesma forma, que possam também ter esse comprometimento. Irmãos, eu cheguei a fazer reunião, principalmente onde o número de instrumentos é bastante reduzido, porque tem congregação que ainda congregação é poucas pessoas, muito menor do que aqui, e às vezes, um pouquinho antes da reunião, o regente chega, pastor, me entrega o repertório aqui, eu vou ter que trocar de hino, porque o irmão que toca tal instrumento até agora não chegou. E o hino não tem como ser apresentado sem aquele instrumento. E teve no ensaio. Foi e não voltou. Já aconteceu isso. Falta de comprometimento, de responsabilidade. Não leva a sério o trabalho. E outra coisa, nós apostólicos, tanto nós pastores como todos nós, não podemos fazer nada para se aparecer, querendo ser mais do que os outros. Logicamente que na música poderá alguém ter mais destaque para tocar um instrumento, para fazer um solo e assim por diante, mas isso é de cada pessoa, a pessoa precisamos entender o desígnio de Deus. Precisamos. E sermos unidos, com a mesma intenção. Qual a intenção do coral? Cantar, louvar, glorificar para alegrar todos, alimentar todos que estão presentes na reunião e glorificar o reino dos céus. E tudo fazendo direitinho, irmãos, é uma maravilha. Outra coisa, está no boletim. Pastor, mas é que isso não acontece. Parabéns. Mas é um alerta. Tem lugar que vamos fazer reunião,
às vezes é online, viu? E tem corista que fica no celular. E às vezes o assunto no boletim é sobre não usar o celular na reunião, mas o pastor está lendo, ele ou ela está lá no celular. E depois cobra que o pastor não fez uma boa reunião. Ah, não gostei da mensagem do pastor, não. Claro, ele não cooperou para que os anjos que estivessem ali pudessem inspirar o pastor. Não cooperou, atrapalhou. Eu me lembro, irmão, já há muitos anos, eu vou falar porque eu tenho conhecimento. Esse colega de ministério era muito próximo da minha pessoa. Ele foi fazer uma reunião em uma determinada congregação, naquela oportunidade, o irmão Aldo estava aqui presente, já faz alguns anos. Ele começou uma reunião e não saiu nada. Não conseguiu pregar. Ficou triste, ficou aborrecido. Santa avó, o que eu fiz? Ele teve a oportunidade de encontrar o Romualdo, o nosso santo primaz. O Romualdo falou, quando viu ele, falou, viu, lá a culpa não foi sua não, tá bom? Não fique triste. A culpa não foi sua. A culpa está lá. Tá bom? Olha só. E quantos corais já não foram fechados? Até reuniões encerradas, não faz muito tempo não, há pouco tempo aí a nossa congregação teve que encerrar a atividade do coral e depois teve que fechar, há pouco tempo aí. Entenderam? Por que isso, irmãos? Porque as pessoas não levam a sério uma situação. Deixam-se levar pelo desânimo e aquilo que está no boletim. Às vezes, alguns ainda atrapalham o outro, incentivam o outro a fazer coisa errada. O outro é jovem ainda, né, a pessoa tem que ter paciência, mas aí acaba sendo levado por aquela atitude que é ilícita perante o reino dos céus. Conversam nas reuniões, entendeu? Ficam sim, conforme o conselho disse aqui, às vezes saem no anexo para conversar, às vezes formam um grupinho lá onde bebedor de água, ficam conversando, desatentos, entendeu? Volta a falar e depois, o pastor não pregou nada, ele nem prestou atenção. Se perguntar para ele o que o pastor falou, ele vai, não sei não, sabe que eu nem sei o que o pastor falou. E critica, viu? E critica. Eu estou falando com conhecimento. Mas a própria pessoa não faz, o próprio, às vezes, do ministério, não faz por ajudar o pastor a ter uma boa mensagem. Não estou incitando o pastor, não. O pastor tem que preparar, tem que fazer a parte dele, sim. Ele também tem que ser consagrado, santificado, buscar conformado com a Santa Avó Rosa. Mas estou falando em algumas situações, isso pode acontecer. Eu me lembro, em uma oportunidade, foi um jovem visitar a nossa igreja. Porque, uma situação, ele foi visitar a igreja. Ele foi em uma, duas reuniões da nossa igreja, e depois ele quis conversar comigo. Sabia que eu era pastor da igreja. E ele falou assim, viu pastor, eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Pode ser? Eu falei, pode ser. Ele falou, então, eu até não sei se ele já conhecia outras seitas religiosas, eu tinha ido, porque ele falou, olha, a igreja, eu gostei da igreja, a doutrina da igreja, né?
Ele quis saber um pouco da Santa Avó, do irmão Aldo, falei com ele, eu expliquei. Ele falou assim, pastor, mas tem uma situação aí que eu acho que está errado, olha só, uma pessoa visitante cobrando isso de nós. Eu falei, mas o que está errado? Ele falou, olha, eu gostei tanto do coral, dos hinos que o coral cantou, mas eu notei muita conversa, risadas, o pastor está pregando, risadas, conversa, é certo isso, pastor? Eu falei, não, a gente fica até chateado. Eu falei, não é certo. Eu falei, mas não são todos, eu quis ainda dar uma amenizada, não são todos, é alguns. Sabe aonde ele foi parar? Mas se eu tiver uma laranja apodrecida em uma caixa com as demais, não vai apodrecer as outras, pastor? Falei, vai. Falei, mas o nosso profeta não deixa. Eu falei, nós temos essa certeza que o nosso profeta não deixa, o irmão. Jovem, o irmão Aldo não deixa. Mas como assim? Quando ele vê que é preciso, ele manda uma carta de conselho para ler do púlpito, vem um regente lá da sede itinerante falar com aquele coral, vem instruir mais, vem pedir, e as providências são tomadas. E se for caso, se for preciso, ele até decreta o encerramento do coral. Aí ele concordou, então, eu falei, a nossa igreja tem governo, irmão. A nossa igreja, ela tem governo. E tudo não passa despercebido aos olhos do irmão Aldo. Aí ele falou, então tudo bem. Irmão, mas podia ter evitado essa situação, né? Porque as pessoas que vêm visitar conhecem nós, o que nós pregamos e o que nós vivemos. Eles conhecem muito bem. Então, por isso que o irmão Aldo nunca cansou de ensinar. E hoje o conselho tem resgatado as mensagens do irmão Aldo para continuar. É um alerta. Entendeu? Para que não venha acontecer, irmãos. Eu já estou finalizando, o coral ainda vai cantar. Mas vejam, já tive conhecimento porque muitas vezes, principalmente em congregações de maiores números, né, os irmãos sabem o que estou falando. Tem congregação que tem aí, além do regente titular, tem outros, não é só auxiliar, não, tem outros que são regentes também, né, auxiliam, mas são regentes. E cada um tem uma forma de trabalhar, até aí tudo bem, sem problema. Mas já aconteceu de caso de ter preparo de um hino bastante complicado para cantar, e não é uma parte de um regente que estava preparando aquele hino. Vamos imaginar, Oratório na Cruz. E tinha outra parte que estava, mas vocês não vão conseguir. Esse hino é difícil, vocês não vão conseguir. Santa Avó, irmão Aldo, o que é isso? Aonde chegamos? Aí outro irmãozinho, gente, falou, vamos, nós temos a avó, irmão Aldo, vamos conseguir sim. E conseguiram. Mas que ponto chegamos? Outros locais acontece lá um problema tal, coisa, a orquestra toca fora do normal para poder atrapalhar quem vai fazer o solo e assim por diante. Se abusar até o coral. Acontece isso, pastor? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Que absurdo, pastor? Que absurdo. Não pratica nada que está no coração. Doutrina tem. Ensinamento tem, te sobra. Deixa de lado, vou fazer o que bem entendo. A avó vai abençoar, o irmão Aldo vai abençoar, vai ajudar, o trabalho daquela pessoa vai chegar no reino dos céus? Não. Não vai chegar. E vai atrapalhar os demais, infelizmente. Pastor, mas porque os anjos, eles vêm para abençoar integralmente.
e uma pessoa às vezes acaba impedindo que tudo ocorra de uma forma bela, linda, maravilhosa, que era para transcorrer, porque às vezes uma, duas pessoas cometem falhas que são até graves perante aos anjos, aos santos que vêm na reunião, amando de Deus, de Jesus, nossos santos, para poder abençoar a irmandade, que vieram buscar a graça dos céus, que vieram apreciar as reuniões, e às vezes, por causa de alguém que teima em desobedecer, acaba atrapalhando tudo. Desagrada o reino dos céus. E assim nada, a pessoa, fica difícil de Deus agir no meio de aonde há desentendimento, desânimo, e há tudo isso que nós estamos meditando. Irmãos, eu gostaria de falar mais, mas nosso tempo também, precisamos ter critério, mas eu deixo essa mensagem no coração, olha, igual o conselho colocou, a maior parte está fazendo direitinho, eu creio que seja aqui também, mas tem uma partezinha aí que ainda está deixando a desejar, mas essa mensagem é para todos, para que não venha acontecer nunca com vocês, isso aí, nunca venha acontecer. Amém. Vamos ouvir então pelo coral, o hino 399, Irmão Aldo, Anjo da Paz. Olha que fechamento de mensagem, Anjo da Paz.
Dono de boas qualidades, reverente ao nosso Deus, milagroso e poderoso, facilita o nosso viver, solidário e companheiro, dia e noite ao nosso lado. Ele merece toda a nossa gratidão, muitas graças e adoração, pois és nosso anjo da paz. Sim, vamos juntos com amor anunciar ao irmão Aldo, que é o nosso anjo protetor. O irmão Aldo é o profeta do amor, o último pastor que por Deus foi eleito. Glórias a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Rosa, por juntos nos terem enviado o maior e mais poderoso profeta que viveu conosco nessa terra, o nosso querido e amado irmão Aldo, anjo da paz. Que bom, que lindo ouvir nossos hinos. Ouvir vocês cantar presencialmente. Eu tenho ouvido pela internet, tá? Sempre eu vejo o coral do Hortina cantar. Mas presencialmente fazia tempo, né? Que bom. Aqui estar junto com vocês para que nossas reuniões fossem tão maravilhosas. Agradeço a todos vocês, o coral, o regente, os músicos, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Creio que a Santa Avó Romualdo estão sorridentes pelos hinos que foram, Maria Santíssima, Jesus, às vezes até presentes estão sorrindo, alegres, felizes pela nossa reunião bela, pelos hinos tão maravilhosos que vocês apresentaram. Mais uma vez, parabéns, coral. Diácono, diaconisa, meu muito obrigado a vocês, de coração mesmo. Vocês são importantes para a Santa Avó, para o irmão Aldo. O trabalho de vocês, desde a limpeza do templo, arrumação de púlpito, servir das reuniões, é de imenso valor.
Você foi escolhido com essa capacidade que vocês têm. Que bom. Obrigado de coração. Aos nossos membros, pelo seu carinho. A reunião foi silenciosa. Que bom. Os anjos vieram e puderam realizar o trabalho completo. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E repito, como foi bom rever vocês. Agora, vamos finalizar. Eu peço à igreja, por gentileza, para ficar em pé. Todos sem ser de oração. Querido Deus, nosso adorado Pai que está nos céus, nós te amamos de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós, inclusive pela nossa vida, pela nossa igreja apostólica, pelos santos e os anjos que o Senhor formaste para te auxiliar na obra de salvação. Jesus, amamos profundamente o Senhor, nosso Mestre. És o nosso Salvador, e que muito continua lutando por todos nós. A Santa Avó, a Virgem Maria Santíssima, a irmão Aldo, aos demais santos, apóstolos, profetas, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, porque constantemente está olhando por nós, para nos abençoar, para nos livrar de toda a maldade deste mundo. E agora eu peço, irmão Aldo, em nome do nosso Deus Jesus, abençoa as irmandades dessa congregação, desde as tuas criancinhas, meninos, meninas, todos, os jovens, moços, moças, todos sejam ricamente abençoados. Estão em férias escolar, mas que possam, ao retornar, possam continuar indo bem nos estudos, tudo possa evoluir conforme eles almejam, com as bênçãos dos céus. Abençoa o papai, a mamãe, o casal, para que sejam pessoas muito importantes no seio da família, que sejam pessoas carinhosas, que sejam pessoas, porque as pessoas sendo bondosas lá nos lares, cultivando a paz, a união, o amor, o entendimento, vai refletir na igreja, em ser boas pessoas, e realizar bom ministério em nossa igreja. Abençoa todas, pessoas mais idosas, conceda a tua paz, irmão Aldo, a tua proteção, juntamente com a bênção da Santa Avó Rosa. Conceda uma semana abençoada para todos que vão trabalhar. Eu já disse, a juventude estão de férias escolar, mas que sejam ricamente abençoados pelo reino dos céus também, aqueles que fazem seus negócios, sejam bem-aventurados, bem-sucedidos, e que todos tenham uma semana linda, maravilhosa, muito abençoada, pela Senhora Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo e pela Virgem Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, a Santa Avó, eu coloco as minhas mãos sobre esse pedido de oração que tem nessa caixinha. Abençoa essas vidas. Conceda conforme estão lhe pedindo a Senhora. Vieram buscar esse recurso porque confia na Senhora como nosso Consolador. Eu não vou dizer que estou sentindo. A Senhora tem todo o poder e glória e sabe o que eles precisam. Conceda conforme a justiça divina. E até mesmo se tiver algum dos hospitais recuperando, que sejam muito abençoadas, as pessoas que estão na casa de repouso, por exemplo, os idosos, que possam sempre ser amparados pelo reino dos céus, que os anjos possam visitar, levando o de melhor a todos eles e elas. Leve a todos nós para o nosso lar, irmão Aldo, que os anjos nos acompanhem no livro de todo o mal, de todos os perigos, e possamos ter um regresso feliz e abençoado, e todos tenham um ótimo domingo, uma linda noite e uma abençoada semana. Irmãos, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igualmente a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Pai, Senhor, com todos.